Olá, meu povo, estamos aqui no terceiro bloco. Estou encantadíssima com esse bate-papo com a Alessandra Faria. Quero mais uma vez agradecer de fundo do meu coração e do programa Essência a secretária Rita Salomão por ter liberado, autorizado a Alessandra de vir aqui conversar. Cara, é um assunto que eu amo de paixão, porque eu sou apaixonada por criança, gosto de adolescentes também. E eu acho maneiraço de poder levar esse papo para casa de vocês. Eu sempre falei que na minha cadeira não era qualquer um que sentava. Tem que ser pessoas que façam diferença, que trabalhem com amor, independente de quanto ganhe, entendeu? Porque a pessoa que se determina a fazer uma coisa, ela tem que procurar fazer da melhor forma possível. E você que tem em casa, mãe, precisa saber que existe esse trabalho. Então, vamos continuar a entrevista aqui. Alessandra, a mamãe que tem em casa agora, se está notando como ela pode captar um comportamento estranho do teu filho? Como é que ela, o que diz assim, por exemplo, seu filho está sendo abusado? Existe uma resposta do corpo da criança ou do comportamento? Bom, na maioria das vezes, a criança e o adolescente, tanto quando ele começa a fazer uso de droga ou começa a sofrer qualquer tipo de violência, ele demonstra, sim, uma mudança de comportamento. Às vezes o rendimento cai na escola, se torna mais agressivo, alguns ficam mais rebeldes. Com relação à droga, principalmente, objetos que aparecem, que não é comum aparecer dentro de casa. É preciso estar atento com esses objetos. Dinheiro, né? Da onde veio, quem ganhou, quem te deu, como foi isso, roupas. Então, nós, pais, precisamos estar sempre atentos, assim como a escola está atenta também. Então, quando a criança apresenta uma baixa no rendimento, às vezes não quer falar, se retrai. Adolescentes que chegam na escola e a gente chama a mãe porque ele chega com muito sono, porque provavelmente não dormiu direito à noite, tem alguns distúrbios do sono, enfim. São várias as características, né? Cada um tem o seu jeitinho específico de ser, não só os adultos, assim como as crianças também, e a gente tem que observar, porque eu acredito que cada um sabe o que tem dentro de casa. O ser humano que lida dentro de casa. Assim como a gente sabe também dentro da sala de aula, o professor tem noção de cada aluninho, como ele se comporta, quais são as limitações que ele tem dentro da sala de aula. Então, diante de algumas mudanças, é preciso a gente fazer intervenções e estar atento. Nem sempre essa mudança ela vem por causa de uma atitude de violência contra ela, mas por alguma coisa que ela esteja assistindo, esteja vivenciando dentro de casa e que prejudica todo o seu emocional, todo o seu psicológico. Isso ela leva para dentro da escola, então é preciso estar atento. Uma das coisas que eu costumo dizer nos encontros de pais é a importância que tem a participação do pai na escola. A criança, por mais que ela demonstre não querer, ela gosta de ser cuidada, né? Então, quando você pega um filho para dar banho, existe uma fase da vida da criança, por exemplo, que o banho é uma coisa assim, né, terrível. Vamos dar o exemplo aqui do banho. Por mais que ele brigue, chore, diga que não quer ir, naquele momento do choro, naquele momento da resistência, ele também está se sentindo cuidado. Ele também está se sentindo acolhido. Então, essa palavra, esse cuidar, essa ação do cuidar, é muito importante para a criança. Ela se sentir acolhida. O acolhimento faz com que ela, muitas vezes, revele coisas que ela tem dificuldade. Essas palestras de esclarecimento que a gente faz com os adolescentes, que a gente fala do sigilo, que a gente fala da confiança, que a gente fala do que vai acontecer com ele. Enfim, essa clareza que você tem que ter com a criança dentro da linguagem dela. Mas é muito importante que os pais saibam que, com limite e com amor, a gente resolve grandes problemas. Eu sempre fui amante dos desenhos animados, né? Eu tenho que confessar para vocês, assim, eu sou uma adulta que gosto muito, adoro desenho animado. E eu costumo dar o exemplo de uma passagem do filme do Rei Leão.
né? Quando a gente fala das intervenções que a gente tem que ter com os nossos filhos em algumas atitudes erradas, vamos dizer assim. Tem uma passagem do filme que o rei diz para o filho que o filho não pode ir onde vivem as hienas, no cemitério de elefantes. Quem assistiu vai se recordar, né? E aí o filho diz assim, mas eu não sou o rei, eu não vou ser o rei, eu não vou mandar nisso tudo, por que eu não posso ir ali? Até esses valores a gente tem que ter cuidado para passar para o filho, né? Até para defender o filho diante dele, você tem que saber defender. Muitas vezes você cria nele asas que vai fazer com que ele voe em direção totalmente contrária. Então, até para chegar na escola, para fazer uma reclamação, essa reclamação tem que ser longe do filho, para que a gente primeiro saiba o que aconteceu, para que esse filho não crie asa, falando assim, usando a linguagem popular. E aí, o leãozinho desobedece o pai e vai ao cemitério de elefantes, né? E chega lá, ele é quase devorado pelas hienas. E o pai dele vai lá e salva. E na hora de ir embora, uma coisa que me chama muita atenção, o pai vai andando assim na frente, o leãozinho vai andando atrás, e tem uma hora que o pai para e chama o filho, para chamar a atenção dele. E no momento que ele vai chegando perto do pai, a patinha dele afunda na marca da pata do pai. E aí ele olha aquela pata enorme do pai e o tamanho da patinha dele. Ele abaixa a orelhinha, coloca o rabinho dele assim entre as pernas, né? E ali naquele momento, o que ele quer representar? Né? Ele vai me bater. Olha como ele é grande e eu sou pequeno. Olha a importância que tem, o reflexo negativo que tem a questão da surra, né? Da tão criticada palmadinha que a gente critica. E aí, como ele se sente menor, como ele se sente pequeno. E o pai faz tudo ao contrário, né? Você me desobedeceu, eu estou triste com você, você não deveria ter feito isso, você poderia ter morrido, mas eu fui salvo, você é o rei, né? Você me salvou, você é forte, né? Você não tem medo de nada. E aí o pai diz para ele, eu tenho medo sim, eu tive medo nesse momento de perder você. Eu tive medo de perder você porque eu te amo, eu tive medo de perder você porque eu quero o seu bem, eu quero que você cresça saudável. Então, assim, isso é que o filho precisa muitas vezes ouvir. Eu não quero que você saia à noite, eu tenho medo das drogas, eu tenho medo do sexo sem prevenção, eu tenho medo de você fugir e não ir para a escola e me enganar. Por quê? Porque eu te amo, porque eu quero o seu bem, porque eu tenho o papel legal e emocional de cuidar de você, de tratar de você, de zelar pela sua integridade física. E poucas crianças sabem disso. É verdade. A gente briga e responde simplesmente porque eu não posso. Por que não? Né? Isso não é resposta. Né? Você não pode porque tem isso de perigo. Se você correr esse perigo, eu também vou sofrer. Uhum. Então, esse limite, esse envolvimento do limite com o amor tem que ser muito grande com relação à criação, com relação à criança. A criança precisa entender que, por mais que ela esteja fazendo alguma coisa de errado, a gente precisa mostrar para ela que todas as nossas intervenções com ela é por amor, é por afeto, é carinho, é para que ele se torne um cidadão de bem. Então, é muito importante na escola, é muito importante dentro de casa, na família, vou repetir, independente do formato que tenha essa família, né? Independente de quem mora nessa casa, se nessa casa está pautado nos limites do amor, da ética, tudo dá certo. Não existe uma receita, Isabel, não existe uma receita pronta, como uma receita de bolo. A gente costuma dizer que o bolo, eu aprendi desde criança, que o bolo se mexe, a massa se mexe por um lado só. E eu costumo dizer que quem coloca esses ingredientes na vasilha é a família. Quem mexe esse bolo é a família. Quem coloca essa massa crua na forma é a família.
Se essa forma é quadrada, esse bolo vai sair quadrado. Se essa forma é redonda, esse bolo vai sair redondo. Porém, esse tabuleiro com essa massa crua vai para a escola. E é lá que a gente coloca no forno. E o nosso papel é controlar a temperatura desse forno. E se a gente acha que está dando alguma coisa de errado nesse bolo, se esse bolo não está crescendo, ou se esse bolo está crescendo de uma maneira que a gente não vai ver que não vai ficar legal, não vai ficar gostoso, a nossa obrigação é chamar quem fez a massa. Verdade. Então, olha só, a mãe está em casa, ela está sentindo o problema que ela está passando através desse bate-papo nosso aqui, certo? Então, ela identificou o problema na casa dela. Ela pode procurar a escola, pode procurar a orientadora da escola para conversar, independente de esperar ser chamado ou não? Deve. Eu estou percebendo isso dentro de casa. Meu filho está se comportando dessa forma. O que eu faço? Aonde procuro? Se a escola não puder resolver, ela vai encaminhar para a coordenação de apoio à família. Nós vamos fazer as intervenções necessárias. Muitas vezes nem chega a encaminhar a órgãos competentes. Ali mesmo a gente consegue resolver questões tão simples que muitas vezes cresce, né? Toma uma proporção desnecessária por vergonha de buscar ajuda, às vezes não saber como lidar com esse filho. E uma coisa eu posso garantir, apesar de culturalmente a gente cresceu aprendendo que no meu tempo a gente apanhava de vara de goiaba e não morria, né? A gente fala tanto isso, né? É verdade. Eu apanhava de chinelo e no final ainda me botava embaixo do chuveiro para arder mais um pouquinho depois que eu tomava bastante varada. As pessoas costumam dizer isso. Só que os tempos são outros. A gente não vive lá atrás. Se a gente for pensar que antigamente eu apanhava quando era criança e por isso eu não morri, antigamente as mulheres também eram puxadas pelo cabelo. E hoje em dia elas trabalham fora, elas sustentam as suas famílias. Então, eu quero dizer com isso que as coisas mudaram. Se as coisas mudaram, a forma de educar também tem que mudar. Eu acho que nós temos que direcionar a mudança para o melhor e não para o pior. Entendeu? A gente nunca vai se comparar àquele que é pior do que a gente. A gente tem que se comparar a quem está igual ou melhor do que a gente. Agora, eu sou uma coisa que muito me atrai, é a caridade, né? Solidariedade e a caridade. E eu achei muito legal aquele ponto que você falou, que tem mães que devolvem o uniforme. Para a mãe que não sabe disso e tem um uniforme em casa, ela deve fazer o quê com esse uniforme? Pode doar para a escola. O seu filho saiu daquela escola, não vai mais estudar naquele colégio, a camisa está em perfeitas condições, pode doar na secretaria da escola, fica lá para quando o aluno precisa. Não só quando o aluno não tem uniforme, às vezes acontece um imprevisto com a criança dentro da escola, ela precisa usar uma camisa de uniforme na secretaria quando tem, a escola oferece com a maior boa vontade, né? Estando em perfeitas condições, uma criança que não tem condição de comprar, pode usar, não tem problema nenhum. Então, gente, vamos levantar essa campanha aqui. Se você tem uniforme em sua casa, que seu filho não estuda mais na escola, independente de ser da rede pública ou da rede particular, vamos pegar esses uniformes, vamos entregar nas secretarias, é até melhor. E evita que aconteça coisa como pessoas de má fé botem uniforme e entrem na escola para fazer besteira na escola. Eu quero tocar nesse ponto, você me lembrou. As pessoas questionam muito o uso do uniforme, diz que é uma exigência, que é uma implicância da escola, às vezes, não quer deixar entrar, enfim. O primeiro ponto eu já falei, né? Muitas vezes você não tem uniforme, mas você tem uma camisa branca. Ou uma camisa da cor do uniforme da escola, não precisa necessariamente ser rosa-choque para substituir. E uma das coisas, uma importância muito grande do uniforme, é que ele identifica o aluno. Então, se uma criança está na rua e passa mal, acontece um atropelamento, acontece um acidente com ela, essa criança estando uniformizada, o primeiro local que vão procurar é a escola. Com Porque certeza. Naquela camisa vai estar o nome da escola que aquela criança estuda.
Se uma criança passa mal dentro da escola e a gente precisa acessar o serviço de saúde, não conseguiu achar a mãe, não conseguiu achar o pai, essa criança precisa ser atendida na rede pública, no setor de emergência, uniformizada. Ela está saindo de dentro de uma escola. Então, o uniforme, ele não é só um luxo, uma coisa que a gente cismou que tem que ser usado. Não, primeiro porque é uma instituição de ensino que precisa ser identificada. A gente evita, muitas vezes, que outros adolescentes que estão aí com a prática, até adultos, com a prática de traficar, de ficar no portão da escola abordando adolescentes para exploração sexual comercial, para fazer aviãozinho com droga. Esse adolescente, muitas vezes, ou esse adulto que tem um porte físico, né, menor, mais magro e tudo, ele entra, principalmente nas escolas que tem muito aluno, ele pode entrar no meio dos outros alunos que não estão uniformizados também. Então, até nisso, o uso do uniforme ajuda. E a escola sabe quando a criança tem uniforme, quando a criança tem dificuldade de adquirir esse uniforme, e é dessa forma que a gente tenta resolver o problema. Isso também consta a questão do vestuário, no termo de compromisso, assim como consta o horário. Eu acho assim que esse termo de compromisso bem usado, ele está sendo muito válido na rede, porque foi assinado por todos os pais. Então, a partir do momento que